Bem-vindos ao Papo N1, um programa que fala dos bastidores do jornalismo, da cultura e do entretenimento. Aquilo que as câmeras não mostram, mas que dão também boas histórias. A nossa entrevistada é uma pessoa querida do público, Neide Duarte. A Neide, carinhosamente conhecida como Coca por nós jornalistas, é uma pessoa de sensibilidade incrível e que, na minha opinião, e eu acredito que também de muitas outras pessoas, ela tem o melhor e mais sensível texto de TV. Ela é uma professora de jornalismo. As histórias dela não são só histórias, são quase um poema. Aqui comigo, a minha querida amiga e também grande jornalista, Cris Angelini. Neide Duarte, é um prazer enorme recebê-la aqui no Papo N1. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar junto aqui nessa entrevista com a Elaine Basti. Obrigada. Neide, você quer fazer a primeira pergunta ou eu já faço, Cris? Tanto Gente, faz. deixa eu só agradecer a vocês. Super Ah, obrigada. Elas falaram tudo isso que são minhas amigas. Super Nada. obrigada. Gente, não pode ser a melhor apresentação. Muito obrigada não, pelo o que convite. a Basti esqueceu de dizer é que a Neide é muito generosa. Foi só Além de isso. tudo, porque realmente dos textos que a gente presta atenção para ver, porque até aqui colocar aqui para quem está nos assistindo aqui, fazer televisão, o desafio da televisão é você não repetir no teu texto o que as imagens estão mostrando, porque a imagem já está mostrando e você tem que acrescentar algo mais com o texto que você tem. E isso, às vezes, é difícil. E a Neide faz isso com maestria. E tinha um outro colega nosso também, o Carlos Dornelles, que tinha um texto maravilhoso também. E eram as pessoas que eu sempre prestava muita atenção assim no texto para aprender, né? Porque eu vim, por exemplo, de impresso e para mim era uma coisa nova trabalhar com imagem e não repetir o que a imagem estava dizendo, né? Falar outras coisas. Né, acrescentar outras emoções, por exemplo, naquela imagem que estava sendo colocada, né? E não óbvio, né? Ele subiu a escada, a pessoa está subindo a escada, né, Neide? É isso, né? Até ia te perguntar, vou aproveitar e já fazer essa pergunta, assim, jornalismo na televisão é isso, né? A gente tem que extrair outras coisas além da imagem, né? Como é que você constrói o seu texto? Você consegue ter tempo de ver as imagens? Você vê na rua, porque a gente sabe muito bem que o jornalismo, ainda mais o diário, é muito corrido, né? A gente tem um deadline aí de até sair da redação, voltar, assim, 3, 4 horas para gravar tudo e mais 1 hora e pouco para escrever e ir para a edição. É uma correria doida, né? É sempre uma correria maluca. Eu sempre escrevi depois de ver a imagem. Eu sempre fiz um texto em cima da imagem. Primeiro a imagem, depois que eu escrevia, porque a imagem não é uma imagem assim, né? Mas uma cena principalmente, né? Onde alguma coisa acontece. E aquilo era inspiração para fazer o texto. Mas isso tudo é muito difícil. Eu nunca fiz uma coisa assim, que baixou um santo e saiu. Foi um longo aprendizado, né? Um longo aprendizado. Quando eu comecei na televisão, eu também queria. Eu chegava e falava, o menino subiu a escada. E o editor, que era o Marquito, Valdir Zuetti, eles me ensinaram, né, sabe, de falar assim, não, não, isso não. Peraí, que mais que aconteceu, além de subir a escada? Vamos pensar. E eu comecei a aprender com eles, com essas pessoas, com esses grandes profissionais, grandes jornalistas, que o texto tinha muitas opções, que você tinha muitos lugares para buscar uma coisa, para contar aquela situação que tinha acontecido, e que isso dava uma vida para a matéria,
que te chamava atenção. Você estava assistindo e falava, olha, sabe, chamava a sua atenção. Uhum. Mas é um árduo trabalho, não é uma coisa, não foi nada simples, não. É difícil. Longo aprendizado, longo aprendizado. Curiosidade minha, porque seus textos são lindos, assim, e tenho certeza que é fruto de leituras riquíssimas que você teve ao longo da sua vida. Quais são seus autores prediletos, de livros? O que você gosta de ler? Eu sempre, o primeiro escritor que eu amava era Carlos Drummond de Andrade, na adolescência, assim, né? E depois, João Guimarães Rosa, Machado de Assis, e uma escritora que eu adoro, que é a Virginia Woolf, que eu leio, eu leio sempre o mesmo conto, que é aquele Mancha na Parede. E é assim, eu não acredito que uma pessoa conseguiu escrever tudo aquilo. E agora eu estou encantada com um livro de uma escritora inglesa também, que chama Samantha Harvey, eu acho, que é Orbital, que é Orbital. uma coisa maravilhosa. E ela está sendo comparada a Virginia Woolf. Então, realmente, eu percebi, falei, realmente, Virginia Woolf sabe, é um escândalo, né? O jeito que ela escreve, que ela conta uma história e esse Orbital é maravilhoso, porque ela fez uma pesquisa fantástica sobre a vida dentro de uma nave espacial. Incrível. Então, ela conta tudo o que passam aqueles astronautas olhando para a Terra, fala, escureceu agora no Pacífico, o não sei o que está lá, a- as montanhas Atlas, lá no Saara. Gente, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa esse livro. Excelente dica, excelente dica. A minha escritora predileta é Clarice Lispector. Ah, não, eu também amo Clarice, nossa, nossa. É, Eu tenho a coleção inteira dela de livros. Eu devorei a não, coleção toda. é um escândalo também, Mas né? não conheço esse livro da Virginia Woolf. Olha que vergonha, e eu vou. Vai São ser meu contos. próximo Não, e em seguida Hospital. Um ponto. é um dos contos da Virginia Woolf que chama Marca na Parede. Marca na parede, vou ver. Marca na parede. Agora, Sabe, assim, Coca, eu tenho uma coisa assim que eu leio sempre aquele, eu falo, não, hoje eu vou ler outro, eu não consigo, de tanto que eu gosto, entendeu? e cada vez que você lê, você encontra uma coisa diferente. Ah, sim. Não, uma escritora desse tamanho, né? É para a vida inteira, você pode ler a vida inteira, só esse conto não precisa ler mais nada. Tá bom. Incrível. Coca, eu queria saber de você, porque você, claro, tem um texto maravilhoso, você é uma pessoa ótima, né, para trabalhar, é divertida, é bem-humorada, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção em você, que é uma intimidade que você tem com o personagem. Eu me lembro de uma matéria que você foi fazer com uma família que ia viajar para Praia Grande no fim do ano. E você conversou tanto com aquela senhora, eram mais de 15 pessoas que iam ficar num apartamento de 2 quartos. E ela disse: por que você não vem com a gente? Lembra disso? Então, mas isso, você só faz um convite desse para uma pessoa que não é da sua família, para quem ficou íntimo de você, né? Então, eu queria saber como que em tão pouco tempo, você ali conversando com uma personagem, você fica tão íntima dela a ponto de ser convidada para a festa da família numa viagem, entendeu? Mas não é proposital, é uma coisa mesmo de eu sentir que aquela pessoa é próxima, sabe? É uma coisa natural. E aí você. É por isso que acontece isso, né? Não pode ter técnica, né, para isso, para você criar uma relação com uma outra pessoa. É, não sei, é um momento assim que você. É a sua postura, né, Coca? Que você Eu chega não e sei. a maneira como você se relaciona. Eu entendo dessa forma, mas queria só confirmar. Eu acho que tem muito da gente não chegar, apesar de estar apressado, né, para entregar a matéria, você não demonstrar pressa para a pessoa, porque Ah, senão sim. você desvaloriza ela, né? Você é mais uma, é você sentar com calma,
né? E conversar e ganhar a confiança daquela pessoa, né? Isso daí é, é difícil, mas é que nem você disse, né? É um treinamento, né? Para você e chegar com humildade na casa das pessoas, né? Ah, Porque sim, tem é quando pessoas tem, que chegam mudando, é, mudando o cenário, né? mudando o Não, cenário põe esse todo. sofá ali, a senhora para aí, não fala nada. Agora senta lá. Ai, Pronto, que né? Esse vergonha! cenário está muito pobre, vamos mudar. Nossa Senhora! Você Isso é um lembra, horror. Cris? Alguém Sim, falou isso, né? eu lembro Isso disso. é um horror, né? Eu lembro disso. É. Agora, Coca, por que que te chamam de Coca? Ah, é do tempo da faculdade, que eu fazia junto à escola de teatro, na FAAP, numa sala era jornalismo, e na outra, né, no outro período, né, durante a tarde, tinha o curso de teatro, o curso livre de teatro, de 3 anos de duração, era um longo curso. E eu fiz a aula lá, eu fiz esse curso inteiro, com o Eugênio Kuznet, que era o professor de interpretação, que era naquele tempo era um russo, né? Hoje ele seria um ucraniano, porque ele era da Ucrânia. E, e ele, com essa coisa, né, russo, tinha uma certa dificuldade. Toda menina que era baixinha, ele chamava de Coca-Cola porque tinha saído a Coca-Colinha pequenininha, que era um corpinho de menina, de mulher, assim, entendeu? E aí ele me chamava de Coca-Cola. E aí, Coca-Cola, Coca-Cola. E aí ficou, e aí tiraram o cola, ainda bem, né? Ficou só o Coca, entendeu? E todo Aquelas mundo garrafinhas. Ai, meu Deus do céu. Agora, Coca, você fez 3 anos de atuação. Por que você decidiu ser jornalista e não atriz, por exemplo? Então, eu percebi que não ia ser, não ia. O Kuznet me adorava, ele queria que eu fosse para a Rússia para fazer o curso de teatro lá. Caramba, Eu comecei até a aprender russo, fiz russo algumas caramba! aulas na União Brasil-Rússia, é, mas não era para mim, não. Porque aí eu comecei a fazer o jornalismo, eu achava mais divertido, sabe? De ir andar aqui, andar ali, andar pela rua, aquela coisa de ficar ali no teatro. Eu amo o teatro, acho a coisa mais incrível que tem, né? Tanto que eu acho que o teatro é a única arte que não tem inteligência artificial que dê conta ali, É verdade, não é? é Que verdade. é uma coisa humana mesmo, né? Mas te Mas é, mas é uma coisa interior, assim. Eu queria sair contar para o mundo, histórias. né? Você queria Eu, contar histórias, falar com e pessoas e sair andando na rua, histórias. principalmente, né? E essa coisa da rua, que é a coisa do repórter, né? Eu fui repórter a vida inteira e nunca quis ter outra função dentro do jornalismo, porque ser repórter, eu acho, é a alma do jornalismo. É É algo. esse contato que o repórter, só ele tem, né? Na rua, e você sente outras coisas na rua que quem está na redação vai demorar mais para sentir. Dentro de um escritório, né? Eu comecei fazendo economia na USP e na metade do meu curso eu decidi ser jornalista, exatamente pelo que você Olha, está falando. Eu não queria ficar enfurnada dentro de um banco, é, parada. Eu gostava de contar histórias, ouvir pessoas, ouvir estar na rua, não estar presa. Foi exatamente o que me. Eu terminei as duas faculdades, né? Eu fiz as duas no fim, né? você É, fez. é por isso É que por isso que você era ampla na ali economia, né? ninguém gostava de economia, sobrava para mim, o jornalismo econômico, né? Ficava comigo a economia. Mas era isso, foi exatamente isso, foi a mesma coisa. Mas antes de eu fazer teatro e fazer jornalismo, eu trabalhei no Banco do Brasil, que eu fiz. Você também fez Ah, o concurso? fiz o concurso, passei, Eu também. trabalhei 2, 3 anos, Trabalhei 5 anos. teve um PDV do Banco do Brasil. Eu entrei no PDV para poder pagar a faculdade de jornalismo, porque na USP não podia fazer duas faculdades, né? E aí, quando eu cheguei em Ah, casa e falei para o meu pai que eu tinha pedido demissão do Banco do Brasil, a primeira coisa que ele me disse foi: Meu Deus!
você perdeu a sua aposentadoria integral. Eu Isso tinha é verdade. 18 Você anos, tinha toda a razão. tinha 18 anos, né? Agora eu estou com 52, né? Tô pensando bem, né? Quem sabe, né? Ele Não, tinha teria sido. Ó, eu também, eu saí, eu trabalhei 5 anos 5 anos. para pagar a faculdade, né? Ah, e você Agora, também? É? eu também. Só o primeiro ano que meu pai pagou. Depois eu paguei pelo Banco do Brasil. Quando eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, eu ainda estava no Banco do Brasil, eu ganhava na Folha, como repórter, 3 vezes menos do que no Banco do Brasil, como escriturária, que você Sim, precisava. eu era escriturária, é. Todo mundo é Batendo escriturário, né? carimbo É e só bobagem, só bobagem. tirando Eles extrato, fizeram eu não pedi demissão, eles fizeram PDV. o que é PDV? É aquele plano de demissão voluntária que. Não, 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 não. O meu foi um processo mesmo, que Ah, durou foi um dois acordo. anos. Durou 2 anos para fazer a demissão, para me demitirem, porque eu chegava atrasado, tinha que entrar às 7, eu chegava às 8, sabe? Aquela coisa, falando, ai, desculpe, gente, pelo amor de Deus, mas não dava, porque é um trabalho muito horrível, né? Um trabalho muito sem graça, que Não, e eu trabalhava na 25 de março, no banco da 25 de março. eu trabalhava na agência central de São Paulo, né? Na Nossa, São João, mas que a era gente estava maravilhoso. perto, é, é. É Eu que você descia lá. é muito mais nova do que eu. Sabe que ano eu entrei lá? 71. Ah, 71. É, 71. eu Não, entrei no meio. eu vim de uma viagem pela Bahia com os amigos, uma delícia, um mafarrão. Sei o quê. Cheguei na minha mãe e falou: Você entrou no Banco do Brasil. Eu queria morrer, né? É, Eu disse: quando vi, eu entrei no Banco do Brasil, Hum, nossa Senhora. hum. E tinha que descer a ladeira Porto Geral todo dia, e ladeira Porto Geral, quem conhece São Paulo, né? Porque não sei quem tem pessoas de outros estados assistindo a gente, mas a ladeira Porto Geral é a descida para você chegar na É 25 de uma ladeira mesmo. é uma ladeira mesmo, né? E descer é fácil, eu quero ver subir, né? Subir é Subir que é. e cheio de gente, cheio de É. gente. E gente com sacolas enormes, né, porque ela é todo barato, então era muita gente do interior que vinha para poder revender nas suas cidades. Então, eu tinha que trabalhar assim, ó, tipo, desviando de todo mundo para conseguir chegar. Eu sou craque hoje em E desviar desviar. das multidões. Mas daí, Coca, você começou na Folha de São Paulo e você fica lá quantos anos até que você vai para a TV? Não, eu comecei antes na Folha, né? Na Folha eu entrei acho que em 76, por aí, né? Eu saí na greve dos jornalistas. Aham. O Boris Casoy era o diretor e me demitiu. Ele, porque, porque quem trabalhava na Folha fazia piquete no Estadão, né? Uhum. Pedindo para os jornalistas não entrarem. E quem era do Estadão fazia piquete na Folha. E aí, quando acabou a greve, as pessoas voltaram, e vários foram demitidos, né? E eu estava entre eles. E aí tinha uma coisa assim parece que tinha rolado um acordo entre os patrões de não contratar as pessoas que tinham sido demitidas por causa da greve, né? E aí, isso foi em 79, né, a greve. Então, no final de 79, a única empresa onde eu consegui fazer alguns freelas foi no jornal O Globo. Lá que eu conheci a Isabela. Em 79, entre lá, a Isabela era a principal jornalista do Globo aqui em São Paulo. A Mas, Isabela Assunção. Isabela Assunção. E eu ia lá e eles me chamavam, assim, normalmente fim de semana, para fazer esporte, falar tênis. Eu não entendo esporte. nada de tênis, sabe Na Folha, nada. na Folha você Não fazia entendia nada. na Não Folha. entendia nada. Ou então, algum evento social, que aí piorava. Olha, foi um desastre ali. Na Mas Folha você aí, chegou a fazer o quê na Folha? O que que era? na Folha, eu sempre trabalhei na editoria de local, E, chamava local. e uma O, o dúvida.
tanto na Folha quanto no Globo, você pegou um período aí muito difícil, né? Que ainda é ditadura militar, né? Foi a É, transição aí, né? é. Você chegou a sofrer por conta disso, censura, alguma restrição por conta Não, não, desse não. período que a Mas gente estava eu passando? cobri, eu lembro de cobrir na Folha é, aquelas manifestações, e era um horror, né? As manifestações, era assim, cavalaria na frente da Faculdade de Direito no Largo São Francisco, e a gente correndo para lá e para cá, porque você era repórter. E lembro do Erasmo Dias, que era foi um horror, né? Ele almoçando no, nesse dia da passeata, todos os jornalistas sabiam que ele estava almoçando lá, e nós fomos lá, né? Que era o La Casserolle. Tá. E ele falou: Ah, estou aqui almoçando numa caçarola, eu não sei depois o que eu vou fazer, uma coisa. Enfim, a gente viveu tudo isso, né? Não, não era brincadeira. Mas era um tempo, ao mesmo também. Eu trabalhei antes, em 74 na TV Tupi. Sei. Eu trabalhei, acho que 6 a 8 meses na TV Tupi. E olha, gente, era uma coisa assim. A TV Tupi não pagava, eu não sei se era INSS que eles não pagavam para os funcionários. Era alguma coisa, eu não sei se era INSS ou Fundo de Garantia que eles não depositavam. Ah, Então, eles eram reféns dos cinegrafistas. Então, tinha várias câmeras mudinhas e uma só CP, que era a câmera que tinha a banda magnética com áudio, né? E eu, imagina, recém-formada, louca para trabalhar, né? Se me falasse, vai trabalhar de manhã, tarde e noite, eu ia falar, vou sim. Eu chegava lá, não tem matéria. Como não tem matéria? Tanta coisa acontecendo nessa cidade. Não tem. Ou então se vai sair com a mudinha. Eu falava, não quero a mudinha. Onde está? Metida, né, que eu sempre fui, ficava perguntando, mas cadê a CP? Cadê a câmera para a gente sair com áudio? Bom, conversa vai, conversa vem. Eu acabei descobrindo que eles, os cinegrafistas, alugavam a câmera CP para fazer casamento, cada dia um, para eles ganharem um dinheiro. E eles ganhavam dinheiro em cima disso, entendeu? uhum. E a gente não tinha como trabalhar, não tinha como trabalhar. E aí eu fui falar com o diretor, falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. No dia seguinte me demitiram. Ah, me demitiram? Claro, e todo mundo sabia desse negócio, né? Ai. E a TV Mas Tupi tão daí, grande, né? quando você não ia gravar, não tinha jornal, o que que acontecia? É tudo lapada, com o apresentador É, só falando, nota. só nota. Que coisa. Ou então já tinham feito alguma matéria de manhã, entendeu? Tinha Uhum. uma matéria, tá, para eles estava de bom tamanho. E eles sabiam que não podiam pressionar nada, porque eles não pagavam. Se eles reclamassem, como é que ia fazer para demitir eles? Não podia. Era tudo gente velha de casa, gente do tempo da televisão, sei lá, do começo dos anos 60, entendeu? Entendi. Eu acabei te cortando quando você estava falando do Globo e conheceu a Isabela Assunção, né? Que trabalhava no Globo também. E E era a estrela da casa, era a grande repórter ali, entendeu? A grande jornalista era ela. E também tem um texto excelente, né? E também, Texto também tem um maravilhoso. texto também. maravilhoso. É verdade, ela também tem. A Isabela tem uma técnica de entrevista impressionante. Ela faz 6 perguntas, ela faz a pessoa rir e chorar, né? É Fiz seis incrível. perguntas. E foi ela que foi primeiro para a TV, Coca? Ela que Não, chegou. fui eu. Foi Fui eu, você que foi. porque aí quem já estava na Globo como editora era a Silvia Saião, que era Sim. minha, a gente tinha feito faculdade juntas. E Ah, a Silvia sempre me levava para os lugares. Ela me levou também para o Diário Popular. Ela estava no Diário Popular, ela me levou para lá. Também durei um mês, porque era para ir na festa, não sei o quê. Eu falei, não, não deu certo. Aí ela falou com o Dante, que era o Dante, né, o diretor de redação, e falou: Ah, tem uma amiga minha, tal, jornalista, que saiu da Folha. E aí eu fui lá.
E ele falou: Ah, então, você sai com uma equipe para ver como é. Eu saí com a Helena de Gramont e o Ah, Aloysio. o O Aloysio. Aloysio! O A Aloysio. Luiz Araújo. Aloysio Entendeu? Araújo, E a cinegrafia. Helena, que era o máximo, né? A Helena era, assim, a grande estrela ali da TV Globo de São Paulo. E aí eu saí com ela. Eu falei, graças a Deus que eu não tenho que fazer nada, é só olhar para ver se eu aprendo. Entendeu? Aí saí, fiquei ali. Saí uns 2 dias com eles, até um dia que o Dante me mandou sair com a Luísio para gravar uma abertura, uma coisa assim. Aí era muito fácil, viu, entrar, porque aí eu gravei e ele falou: Ah, tá bom, então já começa aqui tal dia e pronto. Era muito fácil arrumar trabalho naquele tempo. Já foi a sua primeira matéria, sim, ou foi um teste? Não, não, não. Fiquei fazendo matérias assim, e aí editavam, Ah, a Dileia. já foi a- na Já foi, fogueira. Entrou é. na Mas fogueira. olha para você ver como era fácil arrumar trabalho naquele tempo. A Maria Emília Celestino, não sei se você lembra dela, Elaine. Bem, eu lembro. Você lembra, claro, ela foi editora e tal, É. mas ela, nos anos 70, ela era repórter. As repórteres de São Paulo, Marília Gabriela, Sumika Yamazaki, Maria Emília Celestino, e tinha mais outros, que eu não estou lembrando. Mas, enfim, A a Sá- Maria Emília estava... a Maria José Hã? Sarto? Maria José Não, Sarto? eu estou falando de anos 70, 70, tá? Uhum. nem eu estava lá. É, E a Emília ela trabalhava na biblioteca da FAAP. E como a gente tinha aula à noite, ela terminava o trabalho dela e era a primeira a chegar na sala de aula, às vezes, né? Naquele dia ela estava ali esperando começar a aula à noite. Chega uma pessoa na sala e fala assim: Aqui é o segundo ano de jornalismo? Ela falou: É. Ela falou: Você quer trabalhar na TV Globo? Ela falou: Ah, quero. E assim ela começou a trabalhar na TV Globo. E foi ser repórter na TV Globo. Meu Você Deus. entendeu? Você não viveu isso, Elaine, mas olha, era assim, era assim. O Palha, ele chegou um dia lá, ele terminou a faculdade e falou: Queria falar com o diretor aqui. Ah, fala lá com o Dante. Olha, eu quero ser repórter aqui, quero ser jornalista. Ah, quer? Ah, tá bom, então, igual fez comigo, faz um teste, sai um dia com uma pessoa, pronto, está contratado. A Era única assim. exigência da Globo nessa época, que eu saiba, era a pessoa ter feito faculdade de jornalismo, não era isso? Ah, mas isso era Chega a ser obrigatório, exigência? né? Mas isso era Hum, obrigatório, tinha que ter o diploma de é. jornalismo. Até a minha Isso era, época era era a lei. obrigatório. Até a Isso minha era a Não, época. mas lei. Eu teve acho, alguma, mas mas algumas eu, emissoras demoravam um pouco. Elas não era exatamente. Você não precisava ter tido formado, você não precisava ter o MTB, né? Que chama. Mas Não, aí, sim, já mas tem que eu a saiba, portaria em precisa, cima, né? viu? mas eu digo assim, a Globo, desde que ela começou, ela só contratava quem tinha Claro. o registro. É isso que eu estou dizendo. Todos os lugares que eu trabalhei só contratavam quem tinha o registro profissional. O MT depois mudou, né? Agora não precisa mais, né? Agora Não qualquer. precisa, mas as empresas não contratam, porque não tem. É. É diferente se você é um grande economista, né, uma coisa assim, eles podem te contratar para você ser comentarista, mas não vão te contratar para você ser um repórter Jornalista. iniciante de carreira e seguir carreira. As empresas exigem ainda. Entendi, Exigem? entendi. Então, e daí, qual foi a primeira matéria que você colocou no ar na TV Globo? Você lembra? Não lembro. Hum. Não lembro. Mas eu lembro que eu fazia o Bom Dia São Paulo, é, e eu ficava assim até tarde lá, trabalhando, fazendo a matéria, que era o Valdir Zuetti, era o editor-chefe do Bom Dia São Paulo, né? Quando eu entrei em 80, em 1980. E aquela coisa também, né? Eu entrei, acho que no finalzinho do ano, né, de 79, eu apareci lá, eles falaram assim: Ah, então tá, então você vai fazer, você vai trabalhar no plantão do do Natal, não, que era uma coisa, foi alguma coisa assim. Você vai fazer o Natal e o Ano Novo. Eu falei, sim, senhor. Entendeu? Os dois? Sim, senhor. É, Você pegou a época das grandes greves, né? 1980, né? sim, O sim, país sim, estava borbulhando de. sim. Lula, lá no ABC e tal. Sim, sim.
um período aí de 10 anos, pelo menos, de inflação e planos malucos de É, economia. do Sarney, né? Do Sarney, que era aquela loucura. O Sarney chegou um mês que, em um mês só, a inflação passou de 80%. A gente está falando agora de uma inflação que superou a meta de Imagina, 4,5%. 4,5. Era Mas era 80%. aquela coisa de você chegar de manhã no supermercado e tinha que pegar logo aquilo, porque os caras já estavam sempre com aquela maquininha que marcava o preço e ia mudando o Essa preço. marca da maquininha nas matérias de economia é uma coisa que quem viveu essa época não Não esquece, né? esquece. Você É. identifica essa época Não, e com tinha as matérias da discussão, maquininha ali no supermercado. porque aí o caixa já tinha um outro preço, e você estava com aquela, falava assim: não, não, o meu está esse preço, tem que É. cobrar esse preço, e aí tinha que cobrar esse preço. Mas imagina a confusão, só para isso, E só de- para E o isso. dia 30 também era outra loucura em supermercado, porque no Olha, dia primeiro ia virar o preço, não É, era isso? é. ia virar, Não, não, virava em horas, questão de horas mudava o preço. e o dia que Uhum. você caiu o salário na conta era 1 hora e meia na fila do supermercado, porque É. todo mundo ia para o supermercado fazer compra, porque no dia seguinte o dinheiro não valia nada. Foi Você a época que se comprou muito freezer, né, para freezer hoje Para em dia, casa, armazenar, lembra disso? exatamente, Né? para é armazenar uma época, alimento. as casas antigas têm dispensa, porque as pessoas precisavam guardar as coisas, né? São É. dispensas grandes. Claro, Freezer hoje claro. nem existe, ninguém sabe o que é freezer. É o freezer pequenininho da geladeira, né? Exatamente. Você chegou a fazer matérias de economia bastante? Direto, nossa, eu fiz um monte. Essa durante o governo Sarney, era 86, nossa, perdi É de uma que... vista. Tinha as E tias aí, do eu Sarney, lembro quando veio um cara que falou: "Ah, está aqui, está fechado, em nome do Sarney. Eu sou Fiscal do fiscal Sarney. do Sarney." Olha, qual matéria que mais te marcou, Coca? Ou algumas que mais te marcaram? O que te emocionou mais? É, olha, as matérias que mais me marcaram, certamente, foram as matérias que eu fiz para a TV Cultura, no Caminhos e Parcerias, que era um programa que eu dirigi na TV Cultura, que durou uns 6, 7 anos. No intervalo, quando eu saí da Globo em janeiro de 96 e uhum. voltei só em 2005, né? Então, esse tempo eu fiquei na Cultura e fazia esse programa, que era, que era viajar pelo interior do Brasil, mostrando projetos assim, né? Das próprias pessoas, junto com por isso que eram as parcerias, né? Junto com o próprio governo ou junto com ONGs. Então aí, nossa, realmente, porque aí você conhece o Brasil. Porque quando eu estava na Globo, na primeira vez, eu fiz muitas viagens sozinha. Eu Sim. trabalhava no Fantástico nos últimos anos e eu viajava sozinha. Eles falavam: vai para Petrolina, lá você pega a equipe de Juazeiro. Então é tudo muito rápido, a matéria é esta, né? Você não conhecia o cinegrafista, você não sabia quem ia Nada, trabalhar com você. nada. E a câmera, sabe, aquela que chamava ferro de passar roupa? Era uma câmera que era quadrada, assim, ferro de passar roupa, assim. Sim, sim. Qualquer coisa, né? Por fantástico, hein? Isso é Mas, muito difícil, porque você ter uma parceria com um cinegrafista na televisão, você conhecer o companheiro de trabalho que está trabalhando, que está junto com você, é muito importante, porque você sabe o que ele vai gravar, você tem claro, sintonia com ele, você está vendo uma coisa, você sabe que ele está vendo também, não é? é, é. Funciona muito bem. E te mandarem sozinha fazer matéria com um cinegrafista que você pode ser ótimo, mas que você está conhecendo na hora e não conhece a língua. Não, e não vai ser ótimo, né? Você acha uma pessoa que trabalha em Juazeiro da Bahia? Não vai.
Não vai. E coitados, estão aprendendo. O cara sabe aquelas coisas. Ele Verdade, é motorista, mas hoje ele vai filmar. É verdade, isso, é verdade. né? Então, nessas viagens foi que eu fiz as coisas, eu acho, mais é, que mais me impressionaram, entendeu? Ao longo do jornalismo. Em que sentido você diz? Em sentido de. Porque era gente realmente primeiro, gente de uma sabedoria incrível, que são as pessoas do sertão do Nordeste, Uhum. que para mim são as pessoas que eu mais admiro, né? Porque são pessoas que não têm nada, se viram ali e tal, mas elas têm uma sabedoria que é ligada à natureza. Elas são a natureza, né? É uma coisa muito distante da gente. A gente não se sente a natureza. A gente fala a natureza, mas tá longe de nós, né? Lá não, eles são a natureza. Então, é um ensinamento, são coisas. Então, por exemplo, uma das coisas mais duas coisas. Uma foram as parteiras do sertão, que eu andei Pernambuco inteirinho de carro, e a gente vai parando e conversando com essas mulheres que são as parteiras, que são as pessoas, porque elas são parteiras e também são as pessoas que vão cantar e vão rezar, encomendar o corpo na hora da morte. Porque não tem hospital, né? Não tem nada, né? Não Não tem tem nada nada, perto, não né? tem Elas É fazem. o desmanhando. começo e o fim. Nossa, cada coisa, cada fala, cada depoimento. E o outro era a cidade com o menor IDH do Brasil, que era São José da Tapera, Sei. que é em Alagoas. Você conhece, Elaine? Sim, Uhum, já conheço. ouvi, sim, 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 sim. É, Claro. então, naquela época, é 2000. Alagoas, Fernando Collor, né? Nossa, É, e família do Collor. Lira, do E Calheiros, de toda essa gente, né? E era tanta morte de criança com desnutrição que os armazéns tinham pás penduradas assim no coisa e caixõezinhos brancos, mentira. juro. De tantas crianças que morriam. E aí a gente foi num posto de saúde lotado, aquele calor insuportável, cheio de mãe carregando aquelas crianças, as crianças meio assim desmaiando, sabe aquele olhinho, quem vai desmaiar? Uhum. E aí eu falei para o produtor, eu falei, Max, você não quer? Pega uma água de coco para esse menino. Eu comecei a conversar com a mãe e o menino com aquele olho assim, desmaiando. Eu falei, pega uma água de coco para a gente dar. Eu falei, vocês já tomaram água de coco? Ela falou, não, nunca tomei água de coco. A mulher de Alagoas, no lugar cheio de coqueiro. Enfim. Aí ele pegou a água de coco, depois um copinho de plástico e deu para a mãe, e a mãe pôs na boquinha do menino. Quando ele sentiu aquele primeiro gole, mas ele agarrou com as Nossa, mãozinhas e bebeu, 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 bebeu até acabar. E a mãe ficava tentando tirar, porque falei, vai engasgar. E quando tirou, ele deu um sorriso. era sede. Era Gente, sede, né? Uma coisa imediata, ele deu um sorriso. Bom, aí a gente foi gravar com a médica. E ela falou, porque muita criança morre mesmo, porque aqui desnutrição, não sei o quê, não sei o quê. E a gente faz assim, o primeiro sinal de que a criança vai viver é o sorriso. Se ele sorrir, ele está salvo. Você imagina juntar isso numa matéria. Vocês imaginam, né? O que é você editar isso e pôr a médica falando, se sorrir, está salvo. E aí você tem o sorriso do menino. Então, a matéria ficou muito emocionante, muito, muito. E eu voltei lá 2 anos depois para rever esse menino. Ele estava já andando e tal, mas não falava. não falava? Falava, falava, acho que com a mãe. Tinha quantos anos ele já? 4, 4 anos? 4, andando por ali, mas não Mas falava. olha como é importante numa hora crucial da vida de alguém você ter uma atitude, né? Porque a água de coco, além de hidratar ali, ela tem muitas coisas que ela te ajuda como alimento, né? É, é. Então, a sua atitude foi maravilhosa, você salvou uma vida ali, né? Simplesmente intuitivo, na verdade. Vai pegar uma água de coco, né? O menino tomou e olha que maravilha. E não só isso, ela ter ido fazer essa matéria lá, né? Porque é uma denúncia, né? E 4 anos depois continuava a mesma coisa ali, não tinha mudado nada, mesmo Porque depois da eles, matéria que vocês
Não, é por causa da matéria, ele conseguiu um apadrinhamento daquela ONG. Ai, esqueci o nome. Mas, enfim, ele conseguiu um apadrinhamento. Sim, Então, ele tinha um padrinho. sim, Então, eles tinham ali, que o padrinho deu, né? Duas Já capas. tinha naquela época o Amigos do Bem? É Amigos Não do é, Bem? não, não é Amigos do É. Bem. É uma mundial. É não sei o que mundial mesmo. Hum. Esqueci. Então, eles ganharam cabras. Tinham duas, três cabras para dar o Hum. leite para eles. Porque era um monte de criança, não era só ele, né? Tinha os irmãos dele. entendi. Agora, você acha que a cidade como um todo continuou tendo esses caixões pendurados e não mudou? Não, não, melhorou muito. Que eu sempre vejo, né? Melhorou muito. Já não é o menor IDH do Brasil. Não é mais. Mas sempre Hum. vai ter outra, porque ali é uma região. Por exemplo, eu peguei um carro em Maceió para ir para aquelas praias maravilhosas ali, São Miguel dos Milagres, São Miguel dos tarará. Milagres, exatamente. Você anda quase 2 horas na estrada, tá certo? No carro. Eu andei quase 2 horas e tinha um motorista. Eu pergunto, só tinha cana, só É. cana inteiro e umas casinhas miseráveis, assim, né? Aí eu perguntei para o motorista, eu falei, nossa, mas quanta cana? Deve ser vários donos. Ele falou, é um dono só. É um dono só. 2 horas andando de carro. De uma É um pessoa dono, só, tudo é aquilo. um dono só, em Quem era? Alagoas. Você lembra o nome? Quem era o dono? Era alguém próximo ao Renan Calheiros. Entendi. Mas tem a parte do Arthur Lira, tem a Sim, parte do Collor, eu tenho. entendeu? Está dividido, e sim. 2 horas de carro, só que. Eu falei, mas por que que as casas não tem. É só a casa, né? Você vê a casa e nada, e terra, e tudo limpo. Ah, porque eles não deixam. Porque se eles plantarem alguma coisa, eles podem reivindicar a terra para eles. Então o dono não deixa plantar nada. É Cara, só a casa, desde que ele trabalhe para ele, colhendo cana, ou levando a cana, enfim. mais ou Agora, menos. o cara tem uma casa onde ele pode plantar algumas coisas para ele, mas ele pega um mísero salário e vai É. negociar na feira no fim de semana. É uma vergonha, né? Vamos Mas combinar? esses não podem plantar nada. Se planta, o dono expulsa ele da terra, senão Então, ele vai mas o ter que que eu dar a digo terra é um para ele. absurdo, né? A terra não Absurdo. pode ser tratada dessa forma, né? É claro, Nossa, é tem para claro. todo mundo, é só saber dividir, né? É uma vergonha, Mas uma ali vergonha. ali é triste. É uma situação. E não muda, né, Coca? Parece que não. É muito difícil mudar, né? Porque é isso. É uma coisa mudando de mão, vem o avô, vem o filho, vem o neto, É, todos dão continuidade a isso. É exatamente. como disse um cara do Mato Grosso, dando uma entrevista, ele disse assim: é um absurdo. Hoje, a filha da lavadeira não quer mais ser lavadeira, ela quer Ah, estudar. A filha da olha, empregada doméstica, ela não quer mais ser empregada doméstica. Então, você está perdendo, olha a palavra, essa tradição dos trabalhadores. a Hã? tradição, escravidão, ele quis dizer, né? É, Escravidão. Porque isso É, é senzala Casagrande, né? senzala Inacreditável. Casa Grande. é, é, exatamente. Agora, Coca, nessas andanças que você fez, é inacreditável essa história, mas tem alguma coisa que você fez assim que te marcou profundamente como pessoa mesmo, em vez de uma denúncia, uma coisa que a pessoa te disse e nunca mais se esqueceu, porque essas pessoas elas são maravilhosas, elas têm um sentimento, né, e uma espontaneidade. Tem alguma história assim que você ouviu e você ficou, sempre você se lembra dela? Olha, uma que eu lembro sempre é uma parteira, lá debaixo, né, quase, quase divisa com o Piauí, Uhum. e ela andava sozinha, a pé, à noite. Ela falou: eu vou qualquer hora, se precisar de mim, eu vou.
Falei, mas como que você vai sozinha, no escuro, no meio da mata, assim, Ah, não. entendeu? Falei, mas como que você vai no escuro? Ela falou, não, mas não é escuro. A lua não tem uma luz? Então, a Terra também tem uma luz. Isso aí e sabe, a gente não enxerga, né? Ela falou que tem uma luz, tem, que vem da Terra. Eles falam cada coisa. É uma nobreza de sentimento, né? É, é, É tão longe da gente, né? Então, é uma É realidade. tão perto e tão longe, Baixa. É que a gente tem que é, começar a olhar também para essas pessoas e olhar como elas vivem, né? É como a Coca disse, elas preservam, né? Elas preservam a natureza, é como os indígenas, né? Graças a eles ainda estamos respirando nesse país, né? Isso que você teve foi uma oportunidade, né, Coca, de uma vida, né? Essa trajetória que você conseguiu ter pelo interior do Brasil e conhecer essa realidade, né? E eu acho que esse é o sonho de todo jornalista, de ter tempo para poder fazer um resgate dessas histórias e mostrar essas realidades, né? E denunciar, né, também, né, e quando mostrar a dá, né? pobreza, né, Sim, porque claro. eu decidi ser jornalista para denunciar, para tentar melhorar alguma coisa, né? Eu acho que todo jornalista que decide ser jornalista quer ser para tentar melhorar um pouco as coisas, né? O mundo. É Mas denúncia e serviço, né? mas olha, você sabe que quando eu saí da Globo, que eu estava fazendo Fantástico, e eu fazia umas matérias assim, que era para ser engraçada. Eles, sabe, quando querem que você seja engraçada. É. E eu não estava gostando muito disso. Para o seu Enfim, perfil. é, Tem gente que eu tem até. Também uma perfil para isso. a gente também tem que entender que é uma leveza no jornal, né? É, tudo Hum. bem, mas aí o que que eu queria? Eu saí e aí eu acabei indo para o SBT, fiquei um ano e fui para a TV Cultura. Quando eu cheguei lá, eu pensava assim, ai, TV Cultura, que legal, queria tanto fazer aqueles documentários de arte, Hum. um, um pintor, um escultor, uma história bem assim, eu só pensava nisso. E aí eu tinha feito o programa dos bairros, junto com a Poli, nós Hum? tínhamos feito, né, uns 10 Ah, programas. eu fui a produtora desse programa. Você, Cris, é. É. Hum. E aí ele me chamou, né? Ele gostou da nossa série e tal, ele me chamou para conversar, que era o Marquinho, o Marco Coelho, e eu louca para fazer os documentários de arte, nobreza, entendeu? Quando eu cheguei lá, ele falou assim: então, eu estou querendo fazer um programa, eu queria ver se você topava fazer esse programa, que é sobre comunidades. Quando ele falou comunidades, já me deu uma coisa, eu falei, ah, sabe? Eu querendo, sonhando com a arte, o mundo da arte. Ele falou comunidades, eu por dentro falei, ah, mas como eu estava sem emprego, falei, nossa, estou adorando. Ah, claro, vou querer, entendeu? E aí eu fui. E é incrível, porque como o destino te leva para as coisas também. Quando eu estava lá, a primeira matéria que eu fui foi em Pernambuco também, procurando Mirandiba, perguntei para um casal passando numa carroça, falei, para que lado fica Mirandiba? Eles pararam tudo, pararam e falaram, ah, com quem então é novato aqui, é. Entendeu? Queriam conversar, não queriam só falar, é lá, Ah, né? Olha, e aqui Você não era novidade lá, né, Cor? ah, com quem então são novato aqui, é, mas vem de onde? Então vamos fazer o quê? E, né? E a hora que eles falaram, olha, ali parecia que veio uma coisa dentro de mim que eu falei, meu Deus, jornalismo então também pode ser assim. Foi ali que eu percebi isso. Era outra coisa. E ali eu fiz só esse trabalho, que era de revelar essas pessoas que viviam em condições muito difíceis e eu tinha tempo para ficar com elas. Olha, então
Acho que a gente pode realmente. ver esse trabalho, Coca. Ele está arquivado em algum lugar, onde a TV gente pode Cultura tem um encontrar. problema sério, eles não têm dinheiro, eles vão gravando em cima das fitas que eles já usaram, entendeu? Então, Entendi. Na eles internet têm, não tem. tem alguns programas, tem. Se você entra e põe caminhos e parcerias, Ah, você vai, alguma coisa tem. tá. Mas nem tudo tem. Eu Vale tenho a pena. todos, eu tenho em DVD, Você que eles tem? me deram, né? Sim. Ah, Agora, Agora, só Coca, falando mais uma coisa desse negócio de pessoas que me disseram coisas, uma outra coisa que é inesquecível para mim é do cacique que eu conheci no Xingu, no Parque Indígena do Xingu, e que eu estava entrevistando ele, e ele só falava na língua dele, né? É, e aí eu perguntei assim, que ele fala assim, é, porque nós somos filhos das árvores. E eu perguntei assim para o intérprete, eu falei, então quer dizer que nós todos somos filhos das árvores? E ele respondeu, você não, os brancos, são filhos da cobra grande. Nós somos filhos das árvores. ai, ai. porque nós preservamos, né? Claro, porque nós preservamos a floresta. Vocês A não. minha pergunta para você ia ser essa: como é que foi esse trabalho? Porque você fez várias matérias com os indígenas, né? Eu fui duas vezes para o Xingu, uma vez pela TV Cultura e outra vez na TV Globo, no Globo Rural. Aham. Por incrível que pareça, nas duas vezes eu encontrei esse mesmo cacique. Ah, Ah. ele te reconheceu, Coca? Eles nem ligam, né? Porque isso não é importante para eles. É. Então, ele já não tinha mais aquele nome que eu conheci, E porque ele tinha dado o nome para o neto. a realidade era a mesma? Você viu muita diferença de um período para o Eu outro? achei que eles estavam mais ou menos bem. É que a comida para eles é sempre difícil, né? Então, Uhum. assim, você acorda na casa que você está, lá, já estão todos eles lá, eles sabem que tem café da manhã, eles já estão todos lá para tomar café da manhã junto com você, Sim, porque a comida para eles é o que mais importa. claro. E acesso à educação? Eles têm escolas, né, de aluno, de outros, de indígenas mesmo, né, que dão aula para as crianças ali. Mas dessa vez eu não vi escola, não. A primeira vez que eu fui, tinha um dos indígenas que era professor, e ele tinha, assim, 29 anos, e ele já tinha um neto. Nossa, E ele levou e aí eu pedi para o contador de histórias contar uma história indígena. Ele levou toda a sala dele de meninos indígenas, porque eles nossa. não conheciam e eles levavam um gravador, que era o Opoeké, e o Opoeké falou assim para mim, que era um velho contador de história, eu não vi mais, acho que morreu. Eu falei, Opoeké, você conta uma história para gente? Ele falou, que história você quer? Falei, não, não sei que história tem. Me fala você. Eu tenho do trovão, do louva-a-Deus, do não sei o quê, da arara. Falei, do trovão. Do trovão? Que horas vai começar a história do trovão? Falei, não sei, porque é a hora que eu for gravar. Que horas? 4 horas? Ele falou, 4 horas? Então, a história do trovão começa 4 horas, passa 5 horas, passa 6 horas, passa 7 horas, passa 8 horas, passa 9 horas, 10 horas termina a história do trovão. Que isso? Dá para fazer um resuminho? Que Você isso? imagina? As crianças lá todas estavam Eu estou ouvindo ele, sim, ouvindo ele lá? falar. Não, mas eu pedi para ele, eu falei, conta um pouquinho, Pois porque é. o contar a história, cada vez sai de um jeito, então ali Ele precisa de contou, umas ele, 6 horas ele contou um para livro, contar. um livro, O Trovão. Mas eles contam detalhes, né? Eles vão me É, e, explicando cada coisa que rolou, não é isso? e a voz fala. Eu lembro que ele falava assim, miorou, 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 miorou. Meu, meu, meu. Eu esqueci, miorou, porque, né?
Mas, sabe, esse tom é meio cantado, né? Meio... É uma maravilha isso. Sim, E é uma pena que são coisas perdidas, tantas línguas maravilhosas, né? Que a gente tem, que são línguas brasileiras, sim. que Va- estão aí, né? Onde Morrem, estão? morrem com eles, né? Queria saber uma opinião sua. O que que você acha do jornalismo que é praticado hoje em dia? É o jornalismo com celular, que, enfim, você sai correndo com o celular e grava. Porque eu lembro assim, tinha um tal de padrão de qualidade que você tinha que estar também, que eu acho que era uma coisa exagerada, né? Porque depende do momento, você não consegue estar lá enquadrado nem nada, e enfim. Sempre fui contra usar terno também, porque você vai na comunidade de terno, você sabe, os caras já acham que você é o máximo, você chega de terno na comunidade, e aí sim que vão achar que você né? Enfim, mas assim, de você fazer tudo com celular, sem cinegrafista, você se grava, você faz o vivo, e muitos vivos sendo feitos de quintal das próprias TVs, Ah, sim. por medo de assalto, inclusive de assaltarem, porque aconteceram várias vezes de a repórter estar com o celular aqui, ela tem o celular aqui do retorno, tenho aqui, e aí passa lá alguém e leva o celular. Então, fazerem 500 mil vivos do quintal sobre 500 mil assuntos que não estão acontecendo atrás deles. Porque antigamente a gente fazia vivo quando o assunto estava acontecendo atrás da gente, né? A gente era chamado para fazer ao vivo, né? Agora, você fazer Claro. vivo. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o jornalismo atual. Não, Eu acho que tudo ficou mais pobre. Isso é um empobrecimento, né? Tudo ficou mais pobre. Essa coisa da própria pessoa se filmar. Quando a gente usava aquelas câmeras, as grandes, são câmeras de US$ 20.000, US$ 30.000. Eles não vão, ninguém vai pôr isso na rua, e fora o peso, né? nossa, São pesadíssimas. Hoje em dia eles usam uma câmera sem qualidade, né? E o celular, que qualidade tem, né? Mas é assim, não tem qualidade, mas tá bom, é, né? é, Tá ruim, mas tá bom. Então, acho que é tudo mais pobre, é mais pobre. E acho que o mundo vem empobrecendo, né? Desde a pandemia, acho que tudo ficou mais pobre mesmo. tá, Eu acho que isso não tem volta. é, Porque você vê programas na televisão, você conta nos dedos o programa que alguém paga para você ir com uma equipe. Eu vejo o Globo Repórter, sim, né? sim, Viajando, contando, fazendo. Agora, de resto, são programas que você, numa sala, você resolve, né? Você vai num estúdio, vão umas pessoas ali e acabou. Esses são os programas, todos. Né? Outra coisa que eu super sinto falta na televisão são os programas de humor. é, Gente, pelo amor de Deus, cadê o TV Pirata? exatamente. Não é? Não tem, não tem. É, não tem mais, porque era aquela coisa, né, deles imitarem os governantes. É, Imagina a festa que eles não iam fazer com tudo isso acontecendo, um imitando o É. Trump, outro imitando o Eduardo Bolsonaro. cada dia é Ia ser mais surreal, né, a política, né? Você acha que não pode piorar, surreal, piora mais ainda, né? Você para mais ainda. E não tem ninguém que faça essa crítica, que vira uma crítica social pelo humor. E não tem nada mais legal do que isso. Né? Você tem uns programas de humor que é ali restrito, aqui entre nós e tal, mas não esse tipo de humoristas que encarnem um personagem. É, E Eu acho muita cópia, né? Muito que faz- remake, muita cópia, vale a pena ver de novo. Parece que não tem gente que escreve coisas novas que possa Mas ver. humorismo não tem. Na Não, TV o Globo, humorismo por acabou. exemplo, não Eles tem. ficam Eles repetindo têm naquele. umas Acho outras, que né, nos canais é, pagos, sim, tanto que todos esses atores, que são atores maravilhosos, que quem é, consegue fazer comédia é porque é um grande ator.
Sim. Estão tudo encostado lá Então, nesse mas se você escritório. pega aquele Multishow, né, no Multishow, eles ficam repetindo, toma lá da cá, Assim, tem mas para TV pirata ver. não. Não, mas então, mas mesmo assim lá são todas reprises, Sim, né? E as claro. pessoas Falta assistem, porque criatividade, né? as pessoas precisam de um pouco de bom humor, né? Mas nenhum deles é sátira, nenhum Então, deles é, né? é porque a sátira que é legal nessa hora, na Aham. hora da política, você tem um programa desse. E, nossa, no dia seguinte, quando tinha TV Pirata, quando tinha aqueles programas do Jô, do Chico Anísio, no dia seguinte todo mundo comentava aquilo. Você viu o Chico Anísio, o que ele fez ontem? Todo mundo comentava. Acabou, acabou. Você vê, é tão importante que até hoje na Rádio CBN, eu acho que é de sexta-feira, tem ainda as falas do Dorico Paraguaçu, da novela, que elas Jura? se Mas era o encaixam. Paulo, com o Paulo Gracindo? Então, eles colocam um textinho curto, assim, do É, discurso dele falando. E que aí depois eles maravilha. adaptam aos políticos atuais. Para você ver, olha, veja quanto tempo foi para o ar o Dorico Paraguaçu, né? Faça a conta. É, Nossa. é. Você tem razão, é super importante mesmo, né? E É. não tem mesmo, não tem. Não tem Não, mesmo eu acho que está questão de tudo mais pobre. Eu acho que o jornalista de televisão, o repórter, por exemplo, está começando, ele é cada dia mais um repórter de rádio. é, Não é, Hum. Elaine? Ele tem que ir lá e ser capaz de falar 4 minutos sem parar, se for preciso, isso. porque eles estão precisando de ter um buraco ali Tem na que ter tempo, programação. tem que ter tempo. É, vai, É. vai, Não, sim, e banalizaram o vivo, né? Porque analisar. banalizaram o vivo. Você fazer o vivo do quintal da emissora Imagina, para imagina. falar de vários assuntos, para falar de Não, política do quintal da emissora, para não, falar de falta de vacina, sentar no lugar onde está faltando vacina, para falar de problema de trânsito, sentar no trânsito, falar, enfim, assim, você banalizou o vivo, não precisa vivo, para que É. vivo? Você claro. E se você quiser, põe, e eu põe, vejo que põe o às vezes apresentador falando. Para que você Claro. colocar o quando o repórter falando? repórter entra para falar, a impressão que eu tenho é que às vezes ele também quer assumir o posto do apresentador, porque ele vai falando, principalmente quando Como se pode falar fosse, quando como se quiser, fosse. ele vai contando, falando, chega uma hora que você fala, não, mas escuta, e o tempo? Vai É, chover ou vai fazer sol? Tem trânsito ou não tem trânsito, né? é, Porque ele fica tanto tempo no ar que você perde o foco do que ele estava falando. E nossa, repórter é para reportar. Reportar é você estar no lugar onde as coisas estão acontecendo para você reportar para as pessoas em casa o que você viu, né? A greve, claro. enfim, a geladeira vazia da Dona Maria, que mora na comunidade, porque a inflação aumentou e ela não consegue comprar mais, e ela abre, que foi uma cena que para mim marcou, a gente está falando de cenas que marcaram. Eu entrei numa comunidade e pedi para uma senhora abrir a geladeira dela, não tinha nada. Tinha panela vazia e carcaça de frango, pé de frango, né? Porque não tinha dinheiro para comprar. Lembra, Baixa, aquela escola que a Se gente você foi? A não, se gente você estava fazendo um Globo Repórter de finanças. Nós somos numa escola no Butantã, não é um tem, negócio tem. absurdo. E a brinquedoteca dessa escola eram coisas feitas com caixa de sabão em pó. Lembra, Basti? Foi a hora que eu entrei e falei, não, não acredito que isso aqui é brinquedoteca. Lembro, E lembro. era, e ao mesmo tempo eles estavam tendo aula de, como que era? De educação financeira. Esse foi o motivo que a gente foi lá. E Olha, uma mãe que era fotógrafa, uma mãe solo, conseguiu fazer a festinha do filho de aniversário. Lembra disso, Baixo? Sim. Mas numa pobreza, a hora que eu vi aquela brinquedoteca, me deu até um negócio assim, sabe? Coisas miseráveis. E as crianças brincavam com aquilo. Era o que tinha. Era o que tinha. claro. Porque não É, era nem comunidade, né? Era uma invasão do lado. É.
E eles falavam que as crianças não ficavam muito tempo, porque, como era uma invasão, os pais iam se mudando. Então, às vezes, ficavam 8 meses na escola, e aí tinha que ir para outra escola. Não tinha continuidade do ensino, não conseguia ter. Tinha criança na sala de aula que não conhecia geladeira. Não, a E professora. isso não faz muito tempo, não. Faz uns, sei lá, uns 6, 7 anos, né, 7 anos, Bárbara? a professora pedia para colocar num quadro magnético, assim, tinha uns símbolos e tal, fogão, geladeira e tal. Agora coloca a geladeira no quadro. E aí o menino, ela disse para a gente, ficou olhando e falou assim: eu não sei o que que é a geladeira. Ela falou: você não sabe o que é uma geladeira? Eu falei assim, não, não tenho geladeira em casa. Nós estamos falando do bairro Butantã, na cidade de São É, Paulo. é verdade. Mas eu lembro que essa coisa, eu lembro sempre dessa coisa da música do Arnaldo Antunes, a gente Uhum. não quer só comida, né? Eu andei muito nas favelas todas de São Paulo. Aí eu estava num lugar que é atrás, assim, por baixo, você passa por baixo da Estrada de Ferro, em São Miguel Paulista, aqui está Vila Jacuí, tem uns buracos que você passava assim e entrava nesse lugar. E aí eu entrei lá numa casa, que a casa era assim, era terra, mas eles conseguiram um pedaço de carpete, então o carpete ia assim, né, na É, fronteira, era terra. E tinha uma geladeira ali. Mas a geladeira ela guardava uns objetos, era um armário, né? Não era tinha um os. armário. Mas aí era a mãe e uma menina. E a menina foi brincar, não sei o quê. A mãe, que devia ter 19 anos, 20, falou para mim assim: quer ver meu caderno? Eu falei: quero. Ela foi, pegou um caderno. Ela falou: olha, tem 2 anos que eu nunca mais fui para a escola. Eu tenho vontade de chorar de lembrar isso. Se você visse o caderno dessa mulher, era a coisa mais linda, com desenhinhos, com não sei o que, uma letra linda, linda. Ela falava: olha, a professora me deu, escreveu aqui, parabéns. Ah, Essas coisas, né? Porque imagina que essa pessoa não podia ter sido sim. uma pessoa que gostava tanto, né, de estudo, que a casa dela não tem nada, mas tem uma repórter lá, ela vai falar isso para mim. Ela vai falar: olha o meu caderno, olha como eu gosto disso, né? Nossa, É. que Não é foda. incrível isso? É incrível. É incrível. É E ela incrível. tem que se virar só para arrumar comida para ela e para a filha, mas ela quer outra coisa também. É, continuar estudo, ser alguém, ter profissão, ser uma Eu não professora. falo que você tem essa intimidade com o personagem, é impressionante essa sua intimidade. Mas olha que bonito, né? E ainda bem que ela guarda um caderno e não guarda um rancor, né? Não, É, é, é não, é como uma pessoa, porque é o você vê que sentimento nobre, né? uma pessoa que tem criatividade, que ela quer criar coisas a partir dali. Aquilo não está morto dentro dela. Não Uhum. está. É Incrível. uma questão de oportunidade. É, e ela vai achar, que eu acho que acha. Porque ela não está assim pensando: ai, como eu sou pobre, que miséria, como eu sou miserável. Ela não está, ela sabe que tem dentro dela um lado de riqueza, Ela não né? é pessimista, ela olha com um otimismo, né? É. Ela tem... Qual, o que que você tem feito hoje em dia? Tem algum projeto para falar? Então, eu estou com 2 projetos a gente fez um documentário, né, que está pronto, É, rodou por vários festivais no mundo inteiro, que é a história do Paulo e da Eliana, que são os dois vítimas, né, de poliomielite, e moraram a vida inteira no Hospital das Clínicas, a vida inteira. Eles chegaram lá com 1 ano e meio, cada um, mais ou menos, de famílias diferentes. Foram chegando no Instituto de Ortopedia, né, nos anos 70, e ficaram lá. E aí, eu e o Cauê, a gente começou a acompanhar a vida deles. Porque eu fui fazer uma matéria lá, que era quando teve
A Idade do Gelo, Hum. lembra? O 1, Sim, que era do Carlos Saldanha. sim, Ele é conheci. brasileiro, mas fez lá nos Estados Isso, Unidos. ele mora lá. E, e um deles, o Paulo, ele começou, ele soube que o cara era brasileiro, começou a escrever, se comunicar com ele. E quando o Carlos Saldanha veio para o Brasil lançar o filme, ele falou: vem me visitar. E o Carlos Saldanha foi no Hospital das Clínicas visitar o Paulo. E Olha, eu fui fazer a matéria disso. E aí eu conheci o Paulo e a Eliana, que viviam no mesmo quarto. Ele era uns 10 anos mais velho do que ela, mais ou menos, o Paulo, né? E eu fiquei, não acreditei na história deles, os dois morando ali, porque as famílias abandonaram. abandonaram, abandonaram, ficaram lá para sempre. Ali eles cresceram, passaram infância, adolescência, tudo, aprenderam a ler, escrever, enfim, tudo, no Hospital das Clínicas. E aí a gente começou a gravar esse documentário, eu e o Cauê. Nós levamos 13 anos gravando, porque a gente trabalhava e quando dava, ia lá. E tudo para eles fazerem, tudo muito difícil. Precisa alugar ambulância, chamar um médico para ir junto, um especialista em respiração, enfim. E a gente ficou gravando esses 13 anos, e aí montamos o documentário, terminamos uns 2 anos atrás, mais ou menos. E o documentário passeou por vários países, participamos de um monte de festival, Parabéns, ganhamos vários prêmios. parabéns, Coca, parabéns, Cauê. Ah, e ele morreu, né? O Paulo morreu Ah, durante esse tempo, durante a pandemia ele morreu. ai, Ele ficou no hospital e ela saiu. Ela foi morar com um amigo dela. Ela que é tetraplégica, só mexe a cabeça, mas ela pinta com a boca e escreve com a boca. Escreveu um livro, foi no Jô Soares falar sobre o livro, enfim. nossa, Enfim, aí terminamos esse documentário. E agora a gente está fazendo outros dois. A Cris, inclusive, está num deles, que é o da ditadura, que é a partir do DOI-CODE, que eles fizeram aquela escavação, não sei se você lembra, Elaine. sim, claro. Os dois, foi então 2 anos, Para, sim, 1 ano e meio, claro. que eles foram fazer a escavação lá e a gente falou, não, temos que ir lá, nem sei para quê, mas eu quero ir lá. E aí a gente foi, gravou, entrevistou todo mundo. E um outro que é sobre velhos, Ah, que eu comecei a ver amanhã nas artes, né, que tinha aquele projeto durante a Covid, dos 80 a mais, que tinham casais de mais de 80 anos que dormiam no mesmo quarto. A mulher estava junto o tempo inteiro, o homem tinha Covid e a mulher não. E ela começou a fazer pesquisa para examinar os genes das pessoas, se tinha algum protetor, algum gene protetor. E aí, quando eu fui falar com ela, eu falei, então, Maiana, é 80 a mais? Ela falou, não, não, agora é 90 a mais. E depois, quando eu fui gravar mesmo com ela, já era 100 mais, entendeu? Então, então agora ela está nesse projeto 100 mais, ela tira o sangue, né, da pessoa, porque hoje em dia eles transformam, né, uma gota de sangue, ela faz um gene do cérebro, sim. um gene de músculo, do que ela quiser. Eles fazem, é incrível. Né? E aí ela está pesquisando isso, se existem genes protetores para uma pessoa ter 100 anos e está bem. Essa mulher é Diz- incrível, Mariana Zatz. Ela É, é é absolutamente incrível. incrível, né? E a gente está gravando ainda, né? Não terminamos, porque é sem dinheiro, você não tem dinheiro nenhum. Tem Então é patrocínio, Coca? zero, Zero zero, patrocínio? zero patrocínio. É muito difícil você ter patrocínio para documentário. Entendeu? Ou você tem contatos com grandes, né, emissoras, é difícil, muito difícil. Mas estamos na luta. A O, luta ante- continua. o anterior que É foi o que não dá para premiado, parar, né? o E não anterior dá que para foi, parar. o anterior que foi premiado também foi sem patrocínio, foi Sem patrocínio. A gente, para não dizer que foi sem patrocínio, a gente conseguiu, porque a gente, eu não, né, mas a produtora, né, que é da mãe do Cauê, Uhum. ela entrava em todas as licitações, nessas coisas. É, E aí, numa, nós conseguimos uma verba para finalização. entendi. Mas era, assim, R$ 100 mil para finalização, por 13 anos.
13 anos. É uma piada, assim. Não foi salário, é, não foi. E apesar de toda a premiação que vocês tiveram com esse documentário, esse segundo não conseguiu patrocínio ainda. Incrível. Ainda não. Apesar de toda a É. premiação, apesar de tudo, A todo gente teve prêmio, a gente todo teve prêmio no Canadá, em Moscou. Eles queriam, convidaram até a gente para ir para Moscou, né? Mas estava muito frio e essa confusão toda desse Putin, eu falei, não, eu não quero ir, não. é melhor, né? Não vamos Não arriscar. é? Exatamente. O papo está ótimo, a gente já até que estourou o tempo aqui, já estouramos o tempo. Queria agradecer demais o seu tempo, Coca, as histórias maravilhosas que você dividiu com a gente, com tanta generosidade. Muito obrigada e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente, foi maravilhoso. Adorei. Foi uma conversa muito legal, né? Não foi, nem me senti entrevistado, eu senti que a gente estava Ai, que bom! conversando, cada uma com as suas histórias. Sim. Obrigado. Obrigada, Coca, Eliana. olha, te Obrigada, agradeço Eliane. Obrigada, muito. Cris. Olha, te agradeço muito, mas eu quero aqui, eu sei que está estourando, mas eu quero registrar aqui uma matéria que a gente fez para o jornal hoje, que nós ganhamos um prêmio. Era uma menina surda que ela fez um implante coclear e ela acabou fazendo com que os pais também fizessem o implante. Você lembra dessa matéria? Lembro, lembro. E aí a Coca teve uma ideia durante a gravação, de Ah, fazer os sinais que os surdos entendem. sim. Essa matéria ficou maravilhosa. O cinegrafista é o William Murara, né? Ai, que E ele maravilhoso. ganhou um prêmio. Mas eu agradeço, assim, Coca, o fato de trabalhar com você durante muitos anos, sabe? Fiz muitas coisas legais com você, e Fizemos. você é uma repórter que tem outros também, mas você é em especial, que valoriza muito a produção. Então, Mas sem a produção a gente não é nada, né, é, Elaine? eu como A gente produtora te trabalha, agradeço muito, é porque o assim, nosso pé, você braço, valoriza pé. o nosso trabalho, né? Então, muito obrigada. Agradeço aqui o seu tempo, que é precioso, e agradeço toda a sua contribuição para o jornalismo. Ele pode não estar tão bom, mas quem sabe ele melhora, né? Claro, Vamos claro, vamos ter mostrar. esperança. Tem muita gente boa trabalhando. Eu adoro Isso, ver uns meninos e umas meninas, tem muita gente boa, Sim, né? A verdade. gente temos Tem gente boa esperança. surgindo. Pena que na média está baixando, mas tem gente é que a segurando. gente, talvez eles não tenham oportunidade de mostrar como são bons. Verdade. Eu vejo meninos e meninas que eu falo, nossa, me É, respeito. isso. Então, tá bom. Muito, muito obrigada, Muito viu? obrigada, adorei. Até lá. Obrigada.